Se você não prende o esquerdista, ele prende você. O Brasil virou terra de Jezabel e Nabote. Meus caros, minhas caras, minhas vítimas preferidas do politicamente correto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Na Fé com Ironia. Se você voltou aqui, parabéns. Ou você gosta de sofrer, ou gosta de rir do sofrimento do Brasil. De todo modo, é um prazer ter você nessa mesa de botequim digital, onde a cachaça é a verdade e o tira-gosto é a ironia. Hoje nós vamos falar de uma frase que circula como praga de gafanhoto em rede social. Se você não prender o esquerdista pelos crimes que ele cometeu, ele te prenderá pelos crimes que você não cometeu. Dizem que é de Olavo de Carvalho. E se não for, merecia ser. Porque a sentença tem o peso de profecia bíblica e a cara de desabafo de botequim. E antes que o pessoal já me acuse de ódio, intolerância, nazismo, fascismo, aquecimento global e crueldade com as tartarugas marinhas, eu aviso. Não é um chamado à violência, é só uma crônica irônica sobre o Brasil. Se você é delicado demais, talvez seja melhor voltar para as lives de Feng Shui ou terapia de cristais. Aqui, o chão é de paralelepípedo. 1. A cena inicial. Imagine a seguinte cena. Um sujeito acorda numa manhã chuvosa, liga a televisão e descobre que foi preso, sem sair da cama. Ele não sabe por quê, não sabe quando, não sabe como, só sabe que é culpado. Culpado de existir, culpado de respirar o ar que poderia ser reservado ao partido, culpado de pensar o que não devia. Esse é o Brasil em versão tragicômica. Aqui, o cidadão de bem é tratado como vilão de novela das 9, enquanto o verdadeiro criminoso, quando tem pedigree ideológico, ganha coluna em jornal e contrato com editora. 2. A lógica invertida. Essa frase atribuída ao Olavo não é só um aforismo. É uma espécie de oráculo invertido da política. Se você não reage ao mal real, ele inventa um mal imaginário para jogar nas suas costas. É quase uma parábola. Jesus já dizia no Evangelho de João: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Só que na versão tupiniquim, conhecer a verdade dá cadeia, processo e cancelamento. A mentira é que liberta, desde que seja útil ao partido. E aqui entra a Bíblia como manual de sobrevivência política. Basta lembrar de Nabote, aquele sujeito que tinha uma vinha modesta mas legítima. O rei Acabe, influenciado por Jezabel, queria a vinha. E como conseguiram? Inventaram falsas acusações contra Nabote. Resultado: o homem morreu apedrejado e o rei herdou o terreno. O que isso nos ensina? Que a esquerda de hoje aprendeu com Jezabel. Quando não há crime, fabrica-se o réu. 3. O Brasil, terra da justiça seletiva. Não é teoria da conspiração. Vamos aos jornais, que são sempre mais criativos do que a ficção. A revista Gazeta do Povo trouxe em artigo a lembrança dessa frase justamente no contexto de perseguição política e daquilo que muitos chamam de fantasma de Stalin, rondando Brasília. A Reuters, por outro lado, já fez fact-check mostrando como falas são recortadas, distorcidas e jogadas nas redes como munição ideológica. Ou seja, não estamos falando de teoria, mas de prática institucionalizada. Se você duvida, basta lembrar da palavra da moda, lawfare. Essa guerra jurídica que transforma o Código Penal em espada seletiva. Quando é para blindar os amigos, o processo é lento como fila do SUS. Quando é para punir o adversário, a máquina corre mais que maratonista etíope. Até livro já tem. Lawfare, Waging War Through Law, de Cristiano Zanin e outros, que descreve exatamente esse mecanismo. Curioso é que esse mesmo conceito, usado para defender políticos de esquerda acusados de corrupção, também serve para entender como a engrenagem pode se virar contra qualquer um. 4. A cultura do bode expiatório. Chesterton já dizia que, quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a acreditar em qualquer coisa. No Brasil, quando se abandona a verdade,
Passa-se a acreditar em qualquer culpado conveniente. A imprensa militante adora encontrar o bode expiatório da vez. Hoje é o conservador, amanhã o cristão, depois o patriota. O inimigo da semana é uma versão requentada do teatro medieval, só que sem Shakespeare e sem graça. O vilão é sempre o mesmo, aquele que ousa discordar. E como em Dostoiévski, vivemos sob a sombra de um grande inquisidor, só que vestido de toga e rodeado de estagiários de redes sociais. 5. A ironia da liberdade. Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, tinha essa mania irritante de jogar a verdade na cara como quem joga balde de água fria. Ele dizia que se você não enfrenta o mal te devora. E essa frase, prender ou ser preso injustamente, é só a versão prática do aviso. O Brasil virou a terra da ironia. O ladrão é vítima da sociedade, mas o cidadão honesto é criminoso em potencial. A polícia prende o pai de família que reagiu a um assalto, mas o assaltante ganha progressão de pena, saidinha no Dia das Mães e vaga garantida em documentário da Netflix. É como dizia Machado de Assis com aquele humor ácido: aos vencidos, ódio ou compaixão, aos vencedores, as batatas. No Brasil, aos amigos, as benesses do Estado, aos inimigos, a caneta da justiça. 6. A cultura do medo. E assim se instala a cultura do medo. Todo mundo pisa em ovos. Você não pode mais postar uma opinião sem correr risco de processo. Não pode soltar uma piada sem ser acusado de crime de ódio. Não pode nem usar a Bíblia sem ser taxado de fundamentalista. E a grande ironia é que a mesma turma que prega a liberdade irrestrita de costumes é a que defende a censura irrestrita de opiniões. Liberdade, sim, mas só para o que serve a pauta. É o que Roger Scruton chamava de cultura da repulsa, um ambiente em que todo valor tradicional é ridicularizado, mas qualquer aberração ideológica é celebrada como progresso. 7. O paralelo bíblico final. Voltemos à Escritura. O profeta Isaías já denunciava: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Se isso não descreve o Brasil contemporâneo, nada descreve. A inversão de valores é tão explícita que já virou política de Estado. E é nesse ponto que a frase ressoa: ou se enfrenta a mentira real, ou ela se volta contra você como mentira oficial. Conclusão. Meus caros, o Brasil é uma tragicomédia. A frase que analisamos hoje não é um chamado à cadeia, mas um alerta contra a covardia. Quem não enfrenta o mal termina engolido por ele. Quem não denuncia a injustiça termina condenado injustamente. A moral da história? O mal não descansa. Jezabel não tira férias. A serpente não se aposenta. Se você fecha os olhos para o crime abre os olhos contra você. E agora eu te pergunto, será que a gente já não está vivendo essa prisão invisível, essa cadeia psicológica, onde todo mundo tem medo de falar a verdade? Deixe aí nos comentários sua opinião. Mas cuidado, vai que já tem alguém anotando sua placa. Obrigado por ficar até aqui no Na Fé com Ironia. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E lembre-se, se um dia eu desaparecer do YouTube não é porque eu fui pescar, é porque alguém decidiu que minha piada era crime contra a humanidade. Até a próxima, meus caros. E não esqueçam, no Brasil, rir ainda é um ato de resistência.